Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Bruno Tolux e hoje no Momento do Conceito o nosso assunto será Lei de Terras do Brasil. Se você nunca ouviu falar sobre esse tema ou se você já ouviu, mas quer estudar um pouquinho mais, fica ligado que depois da vinheta nós voltamos a falar sobre esse tema que no ano de 2020 completou 170 anos. Beleza? Eu aguardo vocês. Valeu! A Lei de Terras no Brasil é a forma como ficou conhecida a Lei número 601 do Império Brasileiro, que foi sancionada pelo imperador em 18 de setembro de 1850. E qual era o objetivo dessa lei para ela se tornar tão importante? Na verdade, o que torna ela importante é que ela passa a regulamentar, passa a garantir a posse de territórios através da compra que era feita junto ao Estado, né? Uma forma diferente, já que no período anterior a posse era garantida através do título de sesmarias, né? E para que isso acontecesse de uma forma mais adequada, era importante o Império criar um mecanismo, um instrumento para controlar, né, quais eram as terras públicas e quais eram as terras privadas e as terras que poderiam ser vendidas. Esse instrumento é a repartição geral de terras públicas. Essa política de reorganização da propriedade privada no Brasil não acontece somente em 1850 com a assinatura da Lei de Terras. Na verdade, é um processo muito mais amplo, né, é envolto em um contexto muito mais complexo, já que desde a independência do Brasil, no ano de 1822, essa política de reorganização da propriedade já era uma das prioridades do Império, porque remetia ao Brasil um caráter de modernidade, né? Uma visão antagônica à posse da terra antes de 1822, que era concedida através do título de sesmarias. Mas, se o título de sesmarias funcionou tão bem durante esse período todo, por que é que ele teve que ser modificado já no século XIX? É importante lembrar que a cessão de terras ou de posse da terra através do título de sesmarias poderia ser contestado a qualquer momento, né? Caso o detentor da posse ele descumprisse os seus acordos, né, com a coroa, ou se a própria coroa não tivesse outros objetivos para aquele território, ela poderia revogar o título também. Então, de fato, Sesmaria não garantia a posse da terra a ninguém. Nesse momento, era importante ter a posse sobre um determinado território, justamente porque vivíamos um outro contexto econômico. E, nesse sentido, ter a posse sobre o território através da compra junto ao Estado garantia que o proprietário iria investir na terra, iria promover um desenvolvimento local, já que, nesse momento, a expansão da fronteira agrícola, impulsionada basicamente pelo café, nessa região do Vale do Paraíba, lá no Rio de Janeiro, promovia uma alteração na forma de organização do território. Era importante ter a posse sobre a terra. Então, a Lei de Terras no Brasil, ela cumpriu seu objetivo quando efetivamente separou terras públicas e terras privadas, estabelecendo a posse aos antigos detentores dos títulos de sesmarias, mediante pagamento, evidentemente, mas que também regulamentou a venda das terras públicas aos novos interessados e estabeleceu critérios, né, como obrigações, como dimensões dos territórios para os novos possuidores da terra. É interessante perceber que a aprovação da Lei de Terras do Brasil acontece justamente 14 dias depois da aprovação da lei que abolia o tráfico de mão de obra africana pelo Oceano Atlântico, né, a chamada Lei Eusébio de Queiroz. É importante perceber que há uma mudança de parâmetros sobre posses e bens durante esse período da nossa história, já que o grande proprietário rural, o grande produtor rural, ele deixa de contar com uma fonte de bens, que seria a manutenção desse plantel de mão de obra, e passa a contar então com a posse da terra. Essa é uma discussão muito grande que remete, né, a uma inversão de valores. Já em meados do século XIX,
o grande valor não era mais quem possuía um grande número de escravos, mas sim aquele que detinha uma grande quantidade de terra. E chegamos à última contradição referente à Lei de Terras do Brasil. Se por um lado ela promoveu essa inversão de valores, né? Não era mais quem tinha um grande plantel de escravos, mas sim aquele que possuía uma grande propriedade, uma grande quantidade de terras. Por outro lado, a Lei de Terras também impedia ou dificultava excessivamente a aquisição de terra dos pequenos agricultores. E quem são esses pequenos agricultores? Geralmente, negros que foram libertos, né? Foragidos, mestiços, aqueles que produziam tinha uma produção agrícola voltada para a subsistência, né? Voltada para o consumo local e que não tinham condições de arcar com os custos para se tornarem donos daquela pequena porção de terra. E aí vem uma contestação ou uma discussão que é proveniente do sociólogo José de Souza Martins, que ele vai dizer o seguinte: o pequeno proprietário de terras, ele se livra da escravidão do cativeiro, né? Da escravidão do cativeiro, e ele migra para um outro tipo de cativeiro, que é o cativeiro da terra, já que como ele não pode ser possuidor da pequena propriedade, ele vai ser cativo da terra, porque ele depende da benevolência de um grande proprietário que possa lhe servir, né, como cedendo um pouco de terra e dando a ele oportunidades de trabalhar. Bom, chegamos ao final deste momento do conceito. Eu espero que vocês tenham gostado dessa discussão, já que ela é muito válida, né, especialmente para entender a atualidade, a realidade do Brasil com relação à posse da terra, né? Um problema que veio lá do período colonial e que até hoje é um tema de discussões acaloradas na atualidade do Brasil. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, deixa o seu joinha. Se você acha que ele é pertinente, compartilha com um colega, né? Promova essa discussão com um amigo, com um professor, né? Busque novas reflexões acerca deste tema e eu espero que vocês tenham gostado. Beleza? Então, uma ótima semana a todos. Semana que vem vamos voltar com mais essa série de vídeos de temas que completam datas redondas no ano de 2020. Beleza? Muito obrigado e até semana que vem. Valeu!